Oi, gente, nós estamos de volta com mais um episódio do nosso Será que Pode? Sempre pode, eu sou Getúlio Borges. E eu sou Ivana Rei, hoje trazendo um super convidado, um palestrante incrível, dentro de outras coisinhas mais que ele vai contar um monte de segredinho aqui pra gente. E tem outra coisa, sabe quem é? Tuco! Seja muito bem-vindo, nosso querido Tuco. Vocês estão bem sincronizados, né? Você Eu vi viu? sincronizado, bem profício. Eu gostei muito da minha canequinha. Gostou, aqui, né? gente. Depois nós vamos Chique demais. agradecer brindes, nossa né? patrocinadora aqui. Não, eu vou em vários podcasts, não tem esses mimos assim, não. Eu tô me Pois sentindo é. aqui muito bem. A gente Está é chique. sendo mimado. Não, afinal, não é sempre, então nós precisamos mimar o convidado. Será que pode? Sempre Sempre pode. Mimos é tão bom. Eu pode. gosto de mimos. Ultimamente eu não estou recebendo mimos. Eu tinha um mimo para receber, esse mimo veio para São Paulo, a pessoa trouxe, voltou para Santa Catarina e esse mimo vem. chega na minha mão. Voltou de novo para São Paulo e o mimo não veio? O que será? É melhor nem perguntar, porque Ah, não pode. É porque esse não pode. É melhor não Eu acho que eu não perguntar quero que é mais. esse mimo, tá Eu acho bom? que, esse mimo Não tá vamos demorando perguntar. muito. Desisto, né? Desisto. Tuco. Você é turco? Quem dera. Não, né? nós vamos perguntar, já vamos começar com a perguntinha básica. Tuco é seu nome? Não. Então- Eu sou baiano, né? Conta um os- pouquinho. Os baianos, eles são cheios de criatividade. O meu nome, na verdade, é Rodilson. Calma aí. Rodilson. Rodilson, quase rodão. Rodilson. Rodilson. Às vezes eu falo é Adilson com Rô. É, mais fácil para as pessoas, Mas, né? mas assim... Rodilson, exatamente. Rodilson. Não é tão diferente o nome, não. Não é que é diferente, mas é esquecível. As pessoas não Mas a gente lembram. pode chamar de depois. Rô. Também, Rô, mas geralmente né? o Rô é legal assim, é mais mulheres e tal. Rodilson. Imagina aquele É o íntimo, né? Rô. Não, É o íntimo. Aquela voz grossa, ô Rô. É Dilson também. O Dilson é bom também. Aí, exatamente por causa do Rodilson, eu percebia muito que as pessoas esqueciam. 5 minutos, qual é o seu nome mesmo? Ai. E não fixava. Aí, como eu sempre fui também, depois da grande família, o Tuco sempre já foi esse por apelido, sinal, a foi semelhança, pegando, né? E foi andando, eu percebi que quando falava Tuco, a pessoa fazia associação, não esquecia mais. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão aqui, É, né? agora a hora. Entre ficar inesquecível ou ficar esquecível. Eu escolhi ficar inesquecível. Muito bem, muito boa escolha. Tuco, né? Boa escolha. Afinal, tá na cara. Sim, a semelhança é grande, Semelhança, né? A que semelhança é grande. incrível, né? Incrível. Será que incrível. pode ser Tuco aí? Pode. Pô, não, eu já me apoderei, né? Tuco Já oficial. tomou Então, posse, se ele então- quiser, não, já tem Ele que nome. lute, né? Ele que lute. E na minha palestra eu já entro com a música da Grande Família também. Tan, 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 tan. Não falo que eu não sou o Tuco, até Não. já pra gerar aquela Sim, as aquela pessoas- dúvida no coração das pessoas. É Aí a ele. pessoa fica prestando atenção pra ver se é ele mesmo. É ele mesmo? Será? Tem um slide que tem minha foto e uma das fotos não é minha, é do Tuco. E É mesmo? Olha que legal. Nem todo mundo percebe. que a Olha os foto- segredos dos bastidores. aí eu uso exatamente também essas ferramentas, esse gatilho para poder engajar ali com o público, já gerar uma conexão emocional e dar palestra. Legal. Já que eu você começou com o assunto... Ah, desculpa. Não, pode. Cortei, Não, eu ia pode. falando, porque assim, a gente tá falando. Quando a gente fala em sósias, né? Então, alguém já falou que você se parece com alguém? Claro. Assim, tipo, um famoso, assim? Claro. Quem? Angelina Jolie, igualzinha. Eu já falei. Que eu, Já até me confundiram que na eu, rua. me parecia muito com latino. Eu tenho umas provas, gente. Eu vou mostrar depois, viu? Tem provas. Mas Tem o latino provas de um cresceu, cover o latino latino. ficou forte, e aí eu já perdi a característica. Mas você né? tinha aquele bigodinho Tinha, não, na também, época eu usava. aquele- Isso aí, então, eu vou te mostrar essa prova. Não, Foi uma Posso característica que ele trouxe, aquele bigodinho fininho, aquele... Exatamente, eu acho assim. Agora, você também tem essa característica do Tuco, né? Porque ele também tem esse cavanhaque, Mas né? eu fiz agora, eu tava... Liso. Eu tava mais barba, tinha mais aqui, quando a gente gravou.
O óculos também é característica, não é? Mas o óculos é necessidade. É necessidade. Não é um personagem, mas ele não. Ele realmente não é um personagem, parecido. não. Mas é porque... Não, mas o físico mesmo, os traços dele são muito parecidos. Mas isso é bom, traz benefícios também. Sim. Porque todo local que eu chego, às vezes a pessoa não faz associação, mas acha que me conhece de algum pensando. lugar. Conheço de algum lugar, ela né? fica, às vezes eu percebo que as pessoas ficam... Eu já passei por isso. Te conheço de algum lugar, mas eu não lembro. Não sei de onde. Não, mas aí você fica tentando associar com quem que você se parece. Sim, mas no caso você já causa de imediato uma boa impressão. Quando eu te conheço em algum lugar. Porque as pessoas não vão te julgar negativamente. Porque ela sempre associa que te conhece de algum lugar. Então, para mim também é bom. Mas se é alguém que eu tô devendo, eu não paguei. Não, mas eu acho... falando sou eu, não. No caso do Tuco verdadeiro da grande família, o Lúcio Mauro, ele não deve estar devendo ninguém, não. Ele parece ser muito gente boa. É verdade. Beijo, Lúcio Mauro. Você tem ele aqui, né? Nós temos o Lúcio Mauro sósia. Exatamente. Bom pra nós. Nem a Angelina Jolie também. Fazer, né? Já me confundiram muito. Conta um pouquinho pra gente suas palestras, seus projetos, o seu trabalho, o seu é bom a gente perguntar tudo, assim. Quando você veio da Bahia para São Paulo? Então, eu cheguei aqui... Você quer começar? Na verdade, tá assim, bom. eu vim da Bahia naquela leva de pessoas que buscavam vida melhor, os nordestinos qualidade lá atrás, de vida, exatamente. Né, a gente falava muito nisso antigamente, né? Que São Paulo vinha muito, agora não, tá ao contrário, o pessoal tá voltando, né? As origens. Mas você sabe que... desculpa, lá no Nordeste, se você for analisar mesmo hoje, a qualidade de vida de muitos lá tá melhor do que... Tá melhor, agora tá melhor. Sim. Entendeu? Se você Não for tenho olhar nem assim, dúvida. todo mundo tem uma moto para andar. Todo mundo tem, não. Mas vamos lá. Eu acho que antigamente a escassez era muito mais visível, assim, lá pro pessoal. Então, no nosso caso, eu cheguei aqui dia 1º de maio de 1994. O dia da morte do Senna. 94. Eu até falo, foi o dia que uma vida se foi e foi quando a minha começou. Né? Porque eu vinha de privações lá, cheguei aqui, eu até falo que eu tinha 2 sonhos. O primeiro era não precisar dividir um ovo em 3. E o Quantos segundo anos na época? Eu tinha 13 na anos. Época, 13. É parecido com a história do que escutamos agora. E o segundo, eu queria ser um agente transformador para minha família, até porque eu sempre via aquelas privações, eu queria ser a pessoa que pudesse assumir. E você veio sozinho? Não, na verdade foi por causa da minha mãe. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Meu pai vivia indo e voltando para São Paulo para trabalhar. Naquela época era muito fácil arrumar emprego. Ele fala que às vezes ele chegava no aeroporto, já tinha gente oferecendo emprego, era assim. Então ele vinha e voltava. E a gente sempre lá. E nessa, uma das minhas irmãs, ela tinha paralisia infantil. Naquela época era bem complicado, as pessoas viviam até os 15 anos. Era o máximo, ela viveu até os 15 anos. Olha. Aí com 15 anos ela faleceu, minha mãe pegou os 3 irmãos, não quero essa vida para eles mais. E ó... Os 3? Veio para São Paulo, ela e nós 3, sem avisar meu pai. Então, por isso que eu falo, minha mãe foi minha heroína, porque assim, ela tomou uma decisão que para ela fazia sentido. Uma irmã faleceu, não vou deixar os outros passar por isso. Vou pegar todo mundo e vou me mandar para São Paulo. Tá parecendo a senhora do destino. Chegou, bateu na porta do meu pai, aquele espanto, né? Não estava esperando, mas como é que volta? Não tem nem recurso para poder voltar. E eu já falo, foi nesse momento. Quando eu falo de network, que é a minha palestra e tudo que eu falo, já começou aí. Minha mãe, ela aciona o networking dela, ela avisa ali, precisa de recursos, precisa disso, precisa daquilo, vem para São Paulo. E aí sim que a nossa vida começa. Porque eu nunca me esqueço. A primeira vez na Bahia, quando eu vi esse açúcar refinado que a gente tem hoje, nossa, como foi uma alegria, assim, a primeira vez que a gente recebeu uma cesta básica. Então tem muita história, né, de restrições. Quando eu falo que a gente dividia um ovo, e um ovo na Bahia é fácil, né? E ainda assim, a gente tinha dificuldade. Então, assim, eu falo que eu nunca passei fome, mas eu já passei necessidade. É diferente. E aí a gente vinha nesse patamar, chegando aqui, 94, 1º de maio, dia da morte do Senna. Né, foi quando eu comecei a também buscar. Já na época lá na Bahia eu tinha 3 empregos. Eu até falo, eu não era o pai do Cris, mas. Você era mais velho? Eu era mais. Não, sou mais novo. Você é mais novo dos irmãos. Tinha 3 empregos? Eu era engraxate. Tá. Eu vendia picolé ou geladinho, né? Nas ruas, e eu era guarda-mirim na cidade. Já tava Guarda-mirim é uma ação da prefeitura, né? Que você, crianças jovens, fardado e tal, todo no esquema mesmo, e ficava em locais públicos da cidade, preservando pelo ambiente. Então você tem a praça,
tem a grama, ninguém podia entrar, a gente ficava ali. Hoje não tem isso. É muito... deve ter algumas cidades interior pequenas, mesmo. Hoje em dia você não vê muito. Nossa, acho que seria tão bonitinho bem isso, legal. né? Porque você crianças está incentivando, não, né? Incentiva, e a dá uma responsabilidade. Tinha o apoio até da polícia, por exemplo. Se tinha alguém que encucava com a gente por ser criança, a gente chamava a polícia. Era uma cidade pequena lá da Bahia? Bem pequena, da Bahia. Araci, Bahia, perto de Feira de Santana. Nossa, que interessante. Né? Então eu fazia todos esses trabalhos para poder ajudar, né? E não era algo que era obrigação, era algo que a gente se colocava à disposição porque a gente via que era ou aquilo ou não tinha opção. Então, quando chegamos em São Paulo, eu fui trabalhar de empacotador. Santa Luzia, ali na Alameda Lorena. Não sei se alguém conhece. Alameda ali no... Lorena, sim. É um supermercado português, bem caro ali, caixera, as coisas e tal. E eu ganhava muita caixinha. Né? Então ia muito artistas, ainda vai até hoje. Então aí eu comecei a ser diferente, né? Comecei trabalhando de dia, estudando à noite e comecei a fazer Excel já nessa época. Aí eu brinco, o Deus do Excel me ajudou, porque quando eu comecei a trabalhar em uma metalúrgica, foi porque eu sabia Excel, fazia gráfico, me destacava que uma conexão e uma pessoa me potencializou. Exatamente. Mas por isso que eu falo, a importância da conexão, de você conhecer pessoas e de você talvez se preparar para ter um diferencial para que as pessoas também te levantem. Interessante isso que você está falando, porque assim, você acompanhar a tecnologia do momento. Do momento. Porque hoje, se você tem aquelas pessoas que estão lutando para mandar uma mensagem de WhatsApp que não sabe, que tem gente ainda que não sabe. Sim. Então, assim, não acompanharam. Né? Isso é importante a gente ressaltar. E eu, nessa época, quando a gente chegou, para você ver, eu trabalhava e estudava. E ainda fazia curso. Então, assim, eu comecei também a fazer o que eu sempre fiz. Eu nunca fiquei de recuperação na escola, desde criancinha. Tá vendo? Que exemplo? Então, eu sempre fui aquela criança estudiosa, porque eu não queria trazer problema para dentro de casa. Sim. Né? Então, eu sempre fui aquele cara que estudou muito e aqui não foi diferente. Comecei a fazer de tudo. Comecei a trabalhar numa metalúrgica. Era bem perigoso, porque era prensas. Prensas, meu Deus. Rústica. Não é essas prensas de hoje que tem sensor para tudo, você encostou. Não. Aquelas prensas rústicas. Eu vi que muito gente perder e tal. Você coloca a pé, você pisa, né? E aperta no pé. Se sua mão foi mais rápido, você pisar, vai. Também trabalhei na metalúrgica, mas fazia os negócios lá. Então, aí eu fiquei... mas foi o Excel que me potencializou, que fez eu me destacar, criar gráfico, começar a aparecer ali na área. Aí uma pessoa falou, pô, tu que você tem potencial. Por que você não faz faculdade? Nunca tinha passado isso pela minha cabeça, até pelas minhas privações. Estudar. O que eu queria era simples. Sim. Né? O meu sonho que eu te falei era outro. Mas esse cara que foi alguém que eu vi como uma referência, estuda, faz faculdade, a empresa paga 50%. Aí eu comecei a fazer faculdade. Né? Comecei a fazer faculdade, usei meu networking de novo. A empresa inteira sabia que eu fazia logística. Estou fazendo logística, estou fazendo logística. Sempre foi da comunicação, né? Sempre. Né? E eu aproveitava também, porque a escola era às 19 e eu saía às 17. Essas 2 horas eu ficava na área de logística. Estou fazendo logística, aprendi isso, como posso ajudar? Aí apareceu uma oportunidade, fui para a área de logística. Dentro desse processo da área de logística, eu fiquei nessa empresa 8 anos. Aí depois eu fiz pós, fiz MBA, que as coisas começaram. Mas tudo, eu sempre falo, tudo graças a uma primeira pessoa, uma primeira conexão que acreditou em mim e que mostrou que eu poderia ser muito mais do que eu esperava. Olha que legal. Para a gente mostrar como uma conexão pode mudar a vida das pessoas. E no decorrer disso, em 2016, eu fiz o meu site, que é o Guia Corporativo. E a evolução desse site foi o meu podcast, que é o GuiaCast. Ou seja, e por que guia? Porque assim como eu tive um guia lá atrás, eu quis ser um guia para outras pessoas também e retribuir aquela ajuda que eu também tive. E isso é muito bacana, né? Aí você me pergunta, mas de onde saiu essa ideia de fazer o site e fazer o podcast? Eu fiz uma cirurgia em 2016 de coluna e tive fístula. Aquele vazamento do líquido aqui da espinha. Você tomou aquela injeção usada lá? Não a injeção. A cirurgia foi na coluna. Ele acertou o mesmo lugar onde é a injeção. Aí começou a vazar aquele líquido. E esse líquido é o mesmo que reveste o cérebro. Aí como começou a faltar aqui, eu ficava com dor de cabeça aguda, que até vomitava se eu ficava em pé, de tão forte que era. Aí eu tive que ficar de cama 2 meses. Só deitado. Levantava, era todo o problema. Ficava deitado, tava tudo normal, equalizava. Dava até tontura, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer nesse período? Aí foi que eu fiz meu site, foi que eu fiz as coisas. Aproveitou para... Foi que eu fiz um livro, Como Arrumar... Ó o meu livro, Como Arrumar Emprego em 90 Dias. Aí!
Porque nessa época eu sempre fui tão bom em me recolocar que eu falei, o que eu tô fazendo de diferente? Vou tentar descobrir. E o meu livro tá até hoje lá na Amazon. De vez em quando vende um ou outro lá. Olha lá, gente, fica a dica aí, hein? Fica a dica, como arrumar um emprego em 90 dias na Amazon, tá lá. Aí eu coloquei exatamente lá, eu comecei a pesquisar, pô, o que eu faço de diferente? Aí eu comecei a trazer como você faz um currículo. Para hoje eu acho que não está nem tão atualizado, mas como você faz um currículo, como é que você se porta numa entrevista, principais perguntas e respostas, dress code para você ir numa entrevista, principais sites para você buscar emprego, a importância do network. Então eu comecei a trazer diversos conteúdos e tudo num período adverso, que eu estava de cama, mas que eu também não fiquei ali esperando as coisas acontecerem. Né? E fiz meu podcast. E as coisas começaram a evoluir, eu comecei a entrevistar pessoas, e aí eu percebi que eu comecei a me destacar mais também nessa área, apesar de já estar há quase 15 anos trabalhando com logística. Né? Aí o podcast eu comecei a ter mais visibilidade entrevistando uma pessoa por semana. Então imagina em 5 anos, quanta gente já não passou pelo podcast. Na pandemia eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, finanças, RH, marketing, vendas para empresas em hotéis, esse modelinho padrão. Cada evento você tem 20, 25 palestrantes. Um por mês, às vezes 2. Imagina quantas pessoas que eu não fui conhecendo. Executivos, decisores de grandes empresas. São as conexões, são os contatos, né? Conexões. Aí eu comecei, muitas empresas vinham atrás de mim. Tuco, você conhece alguém da empresa tal? Conheço. Conhece alguém da empresa tal? Conheço. Ou eu já entrevistei, ou já participou de um evento meu. Então você tinha tudo. Eu comecei a perceber que era possível capitalizar essa influência. Capitalizar esse network. Aí eu comecei a me posicionar como um superconector. Um cara que trabalha fazendo a facilitação de receitas, de negócios, aproximação de marcas e empresas que estão buscando ali potencializar prospecções. Aí eu comecei a fazer esse trabalho também de facilitação. Aí comecei a falar muito sobre networking, né? Entender o que eu faço de diferente também. E aí eu comecei a fazer palestra. E dentro da palestra eu comecei a fazer mestre de cerimônias, fazer ali toda a parte, né, de tatuando ali, fazendo o trabalho cerimonialista. E algo padrão, que foi a evolução também do podcast, eu já entrevistava as pessoas durante a entrevista. Então aqui, tô lá, fiz o podcast, vamos fazer uma entrevista rápida. Já aproveitava. Aí eu comecei a fazer isso, começou a evoluir. Aí as pessoas começavam também, Tuco, vai ter um lançamento de um livro, quer fazer a cobertura? Quero. Tuco, vai ter um evento tal, quer fazer a cobertura? Quero. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a me oferecer no Instagram. Evento tal, igual evento Digitalks, eu fui recentemente. Eu que mandei mensagem para ele falando, meu amigo, tudo bem? Eu faço esse tipo de trabalho, além de palestrante, isso, eu faço o trabalho também de cobertura de eventos. Totalmente free, só pelo networking. Sim. Né? Eu gostaria de saber, eu tenho certeza que esse tipo de cobertura pode ser benéfico para você e para sua empresa. Caso tenha interesse, só tal. Aí as pessoas começaram, não, pode vir, eu te dou acesso à sala VIP. Aí eu comecei a ir para eventos, entrevistar pessoas que eu jamais teria acesso. E aí as coisas começaram a andar mais ainda. Isso me ajuda a estar em eventos fazendo ou a entrevista, ou fazendo cerimonialista, ou fazendo a palestra. E era os cachês bem pago, né? Porque então, se você lógico. Né, o network. O network é o melhor. Eu costumo falar que o network é a nova aposentadoria. De tão importante que é você fomentar desde já um network para quando você chegar lá na frente, você já vai ter tantos negócios, tantas coisas já aconteceram que você não precisa nem se preocupar em nessa parte sozinho, de né? se aposentar. Que é o que a pessoa antigamente CLT se preocupava, né? Se preocupava. CLT, vou me aposentar, morreu. Agora não. Hoje em dia o network é a nova aposentadoria. Você vai chegar lá, você não vai nem se preocupar com isso, porque já vai ter muitas coisas acontecendo relacionadas a novos negócios. Esse é um breve resumo aí da minha estadia. Resumão. Eu ia dizer que você era o Media Kit, falado. Mas e aí... Já deu a palestra. Já deu a palestra. Só que assim, na minha palestra eu não falo só da minha história. Que a minha história, ela conta como que o network mudou minha vida. E aí eu trago também como fazer, não é só... Ajuda, né? As pessoas orientam. Não adianta. Na minha palestra eu falo, pessoal, AAA do networking. Trago ferramentas. Primeiro A, avaliação estratégica. Você vai para um evento. Você precisa identificar quem vai estar lá. Sim. Você precisa identificar como você vai se aproximar, principalmente se a pessoa for aquela pessoa que não tem tanta interação. Que perguntas você vai fazer para soar mais interessante do que interesseiro, né? Sim. E como ser mais interessante? Fazendo perguntas. A gente está aqui, eu sempre quis conhecer tal, aqui, né? E aí
Como que eu vou me posicionar para que ela me veja como alguém interessante? Fazendo perguntas. Porque se eu fizer pergunta para ela, ela vai responder para quem? Para mim. Ela vai me olhar no meu olho. Independente se a gente está em 10 pessoas 10 conversando. pessoas. Então, quanto mais perguntas você faz, mais você soa interessante para aquela pessoa. Então, existe, primeiro A do AAA, preparação. Avaliação estratégica de quem vai estar lá e como você vai se posicionar. Olha, tô E você sabe atenção. que isso até mesmo para os repórteres que vão fazer coletiva, né? Tem os que se destacam Sim, e outros não. não. Por conta das perguntas, né? Sim. É isso mesmo. Aí, o segundo A, que eu falo, ação. Você está no evento, beleza. E agora? Eu posso participar de 300 eventos e não conseguir fazer conexão com ninguém. Sim. Então, a segundo A, que eu falo, que é a ação, é você facilitar meios de conexão. No meu caso, por exemplo, eu tenho um cartãozinho com tagzinho, as pessoas, tic, já tá lá. Ou um cartão físico normal. Ou meios de você entrar em contato com a pessoa. E fazer coleta de dados. Por que coleta de dados? É a coleta de dados que vai me ajudar posteriormente a fazer o follow-up. Não adianta eu te conhecer no evento e depois eu não saber como voltar a retomar. A ter contato contigo de novo, né? Que é uma outra ferramenta que eu falo mais pra frente, que é como a metodologia FAN do Network. Como formar, ativar e manter. Formar, ativar e manter. Tem o pós, né? É o tem pós. Como eu vou fazer Esse contato pós, novamente, né? Eu conheci, eu despertei o interesse. Sim. Você acha que ele vai falar comigo? Muito difícil. Eu que tenho que me aproximar. Só que eu já criei uma conexão emocional, porque eu fiz muita pergunta, me mostrei interessante. E agora, como é que eu volto para falar com ele? É aí que o pessoal erra. O pessoal tenta vender. Aí entrou em vendas, complica um pouquinho, né? Que a pessoa já descarta logo. Esse não é o momento ainda, a pessoa já descarta logo. É igual quando você recebe uma conexão no LinkedIn e você já manda uma mensagem querendo vender alguma coisa. O que você faz? Eu, às vezes, até deleta a conexão. Eu, às vezes, até desfaço a conexão. É uma coisa Aceitei. A pessoa me manda lá, tô vendendo aqui um seguro de vida. Vai embora. Mas é a mesma coisa. Você falou do LinkedIn, Instagram também tá desse jeito, né? O Instagram não, desculpa, o Telegram. A pessoa faz a conexão com você, aí vai falar lá de moedas, não sei o que, eu já... O Telegram, as pessoas falam que quem tem Telegram é quem tem uns esquemas por fora, assim. Geralmente quem é casado que tem um esquema por fora usa o Telegram. Bom, olha ele entregando o povo casado. Olha o povo casado. Gente, tá arrumando briga, ele vai arrumar briga. Vai arrumar briga. Geralmente as pessoas dizem que a pessoa que é casada que usa o Telegram é porque corre pro Telegram, não usa o WhatsApp. Olha a situação. É que o Telegram não integra. Não integra. Pronto, falei. A situação. Nós estamos entrevistando o entrevistador. Sim. Olha essa posição que eu tô me vendo agora, entendeu? Então, gente, vamos ver o que vai dar. Peraí. Então, vamos ver o que vai sair. Até continuando o negócio da ação, que eu falo coleta de dados, que é o próximo follow-up, você precisa usar meios que criam uma conexão emocional. Então, eu até gosto de trazer um exemplo que um amigo meu me contou. Ele falou, eu sempre quis chegar nesse executivo, mandava uma mensagem, não respondia. Até que um dia eu vi que ele postou uma foto dele com a Harley dele. E esse amigo meu, ele é harleiro. Então, ele nem mandou uma mensagem longa, ele só falou, meu amigo, tudo bem? Eu vi que você também é do mundo Harley. Olha a máquina que eu comprei. Só isso. Mandou a foto. Ele falou que não deu 5 minutos, o cara respondeu. Pronto. Aí eles começaram a falar de Harley. Tava no próximo passeio. Vai chegar em algum momento que eles vão marcar um café, alguma coisa. Sim. Aí ele vende. Aí ele fala de negócio. Por quê? Você já é meu amigo, eu vou querer te ajudar. Ganhou a confiança. O problema é que as pessoas cortam etapas. Quer pular já lá Já pra venda. Aí não tem a conexão emocional, vocês não vão se conectar, a pessoa descarta. Então, o segundo A que eu falo da ação é você, primeiro, facilitar meios de contato, que eu preciso ter meios de me conectar com você. E usar essa coleta de dados para poder fazer o follow-up. Pode ser uma Harley, pode ser porque você me falou, sei lá, meu filho ganhou faixa tal de judô. Eu vou usar isso quando eu for falar com você. Vai no ponto Ivana, certo. Você pegou o gancho, como é que tá né? seu filho? E a faixa de judô, tal. Ela já vai responder. Pô, tá ótimo, que bom, tal. Você lembra? Começa. Obrigado então, por perguntar, né? Você tem que usar isso, você tem que usar esses meios diferentes... Assuntos aleatórios que não precisa ter nada a ver com venda, com a venda. Só para fazer a conexão. É a forma de abordagem. A forma de abordagem. Isso é importante. Porque é justamente porque vender hoje, assim, não é... tô chegando, tô vendendo esse óleo aqui para você. Entendeu? É o que você falou, que você vai fazer o quê?
tchum, tchau. Por falar em vender, Entendeu? vamos já aproveitar e fazer os agradecimentos, já que quer tá falando fazer em venda em já, né? vendas? Dentro Então do vamos. assunto, né? Que eu acho que é bom, né? Vamos fazer, ó lá. Angel, as nossas canequinhas personalizadas, Tem a do ó, o Tuco. Tuco Amor, Tuco aqui, ó. a canequinha. Ó, a canequinha. Boa. Angel que manda nossas canecas. Espaço Equilíbrio, Vida Saudável, Alimentação Low Carb, que cuida dos nossos Da saúde? corpíceos. Saúde. Saudável, né? Samires Micropigmentadora, É aquela que faz cuida de o- make. Cuidado visual. Mulherizão com Ivana Ivana Rei. Rei. Todo sábado pela VTV SBT. Leleco Leleco, Cia, nosso parceiro de palhaçadas, né? de palha crua, palhaçada. E é isso aí. Será que pode? Pode. Sempre pode, né? Não, né? e agora eu tô... Porque assim, eu faço meu podcast há 5 anos e eu... Vocês com um monte de parceiro, patrocinador, o que eu tô fazendo de errado? o cara da conexão. O cara da conexão. Eu não tô agora, entendendo. O que eu tô olha lá. fazendo de errado, gente? Né? Ivana, tem que aprender umas aulinhas com a Ivana Rei. Ivana Rei. Não, eu já tive alguns patrocinadores, agora é por opção que eu não tenho. Por opção? Por opção. Ele mesmo investe, né? Não, eu entendo isso. Porque eu parei de ser nichado, né? Eu fazia um podcast só de logística e supply, era a minha área. Pra mim era confortável, porque eu ia falar de um assunto Sim, que pra mim era você cômodo. domina. Aí eu comecei a usar o podcast para um outro meio, trazer só pessoas estratégicas, né? Por exemplo, eu até que o Vitor não me ouça. Eu trouxe o Vitor pro meu podcast. Ele é dono do evento lá de Goiás. Vou mandar o link Congresso pra ele, tá? Empresarial Goiano. É. Vou mandar o link pra ele. Entrevistei ele. Vamos pôr o arroba. Aí você fala, Tuco, por que você entrevistou ele? Foi estratégico? Eu falei, foi. Ele é dono de um evento, Sim, eu sou palestrante, claro. acho que faz todo sentido a gente se conhecer. E a ferramenta que eu tenho para fazer essa intermediação é o podcast. Ok. Acabou o podcast. Tuco, quer ir para Goiás? Quero. Tô precisando de um mestre de cerimônias lá no meu evento que vai acontecer em Goiás. Bora? Bora. Olha aí. Tá vendo? Entendeu? Aí eu comecei a usar o podcast para isso. Só que aí eu comecei a perceber que se às vezes eu estou entrevistando alguém com esse objetivo e eu tenho talvez ali algum patrocínio, alguma coisa, tava conflitando em alguns momentos. É porque eu já tô há 5 anos, tá, gente? Então, por causa as coisas foram tomando você outros foi, rumos. tomando. E aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho e super funciona. Porque eu falo, o podcast ele é um meio para você facilitar conexões. Porque você tem algo que você está oferecendo para as pessoas. Até porque, por exemplo, eu trabalhando com conexões, que eu falo super conector, eu presto serviço para algumas empresas no qual eu tenho um FII mensal. E a minha obrigação todo mês é identificar a oportunidade de negócios. Então, o podcast, muitas vezes, que eu quero chegar na empresa tal, eu não tenho conexão, eu chamo a pessoa para gravar. E nessa Legal. que eu vou gravar, o que eu faço? Aquela empresa que eu quero conectar, vem cá, vamos lá na gravação. E E eu facilito essa conexão Estratégia. durante a Pronto, gravação. estratégico. É isso aí. Estratégia. É estratégia. E você tem a questão da linguagem corporal? Você se apega muito? Detalhes? Assim, Na hora do bate-papo, da entrevista? eu presto atenção, né? Assim, eu particularmente, quando é um bate-papo ali e tal, eu tô sempre aqui, né? Microfone, que a gente sempre aprende ter a certeza de estar falando no local certo, para ter o áudio. E assim, até porque eu, no meu caso, eu lanço como podcast também, né? Que a gente fala muito do videocast, gravação do vídeo, mas meu caso, meu podcast também vai pro Apple, Spotify, tudo. Então ele vira podcast, então a preocupação com o áudio é grande. Mas eu tô sempre ali. E geralmente sou eu e mais um. Então não tem 2 pessoas. Então eu tô sempre olhando no olho aqui só e tal. naquelas pessoas. E identificando. Aqui tu tem que mudar. Mudando de câmera. Então imagem. ali a gente, esse bate-papo, e eu já teve vezes de gravar 4 vezes na semana. Eu teve um mês que eu gravei, eu fiz, eu acho que uns 20 episódios. Nossa, é puxado, hein? E eu teve mês que eu fiz um mês especial, que eu gravei todos os dias, até sábado. Nossa. De segunda a sábado. Então eu fiz 6 vezes 4, 24 episódios. Que o network era bom, né? E lançando uma vez por semana. É o tempo também. O tempo, né? E lançando uma vez por semana, eu tinha ali episódio para quase 6 meses. Em um mês. É. Entendeu? Então eu já fiz muitas Eu tinha coisas assim nesse bastante contexto material. de podcast. E aí eu cheguei num patamar em que muitas pessoas se oferecem agora para estar no podcast. Diferente de como era antigamente, que eu tinha que ficar. Você que tinha que entrar, ir caçando, atrás. Ou né? sempre que vinha um convidado, eu ficava. Então, indica alguém, né? Nessa de. Tava parecendo pirâmide, era? Porque aí o cara indicava alguém, vinha. Ele que fazia essa conexão, eu não precisaria mostrar nenhuma prova de valor para poder o cara estar no Você meu sabe podcast. que isso que você falou é muito legal. Eu comentei com o G hoje, né? Antes de entrar aqui pra gravação. Eu falei, G, o nosso pod, assim, é novo. Ele é relativamente novo. Tem um mês e meio, mais ou menos. Mas, assim,
Ele deu um salto que eu não estava esperando. Falei para ele, as pessoas estão mandando mensagem para participar. Eu achei muito legal isso. Eu falei, Gê, eles estão procurando, querendo vir pro Pod. Tanto que nossa agenda, acho que tem agenda só para novembro então, agora, já tá tudo cheio. Quando começou a ficar assim, eu falei, nossa, tá lindo. Mas ficou agora. Muito legal. Porque eu entrei num grupo, acho, eu não sei como foi, por e-mail, só de PR, dessas empresas de relações públicas. Então, toda hora eu tô recebendo um monte de e-mail. Tal pessoa eu gostaria de indicar pro podcast. Tal pessoa, então chega um monte lá. Aqueles que eu vejo que faz sentido... Você filtra, né? Eu filtro. Esse aqui, beleza. Esse aqui não. Aqueles que não... Só que é muito e-mail, então não tem nem como responder. Não dá. Não... É muito... Aí eu comecei a fazer isso. E agora eu tô bem mais seletivo. Tô usando muito dessa estratégia de ser estratégico, né? Para poder identificar também oportunidades. No qual eu posso facilitar pro cara... Ou o contrário, ele pode facilitar para mim. Ou seja, em ambos os casos ali vale a pena, porque você ajuda, você é ajudado. É ajudado. Quer voltar para Bahia? É que assim, eu morei muito pouco tempo na Bahia. Por mais que eu... férias? Né? Não, é que assim, eu nasci na Bahia, vim para São Paulo. Fiquei até os 5. Então... Aí eu voltei para Bahia, a família voltou. Aí eu fiquei até os 13, que foi quando eu vim de novo. Você voltou de novo. Mas assim, a minha alfabetização inteira foi na Bahia. Tanto que eu até brinco, minha letra é bonita demais, porque na Bahia tinha caligrafia. Minha letra parece aquelas letras de... Telefone, de convite de casamento. Antigamente você tinha caligrafia e tal. Hoje em dia você nem se ouve mais falar nisso. Todo mundo tem a letra feia. Hoje em dia ninguém sabe mais escrever. Mas você sabe que pra gente... Você lembra como que era, né? As pessoas não sabem escrever. Você vai pegar papel e caneta. A professora colocava no caderno umas listrinhas, Você tinha que escrever dentro. Você tinha que escrever dentro, exatamente. Aula de caligrafia, né? Caligrafia que chama. Você coloca ali aquelas letrinhas pequenininhas. Eu lembro quando eu era caixa também no Santa Luzia lá, não. Tem o Pão de Açúcar em Italorena e a Padre João Manuel, eu acho. Eu fiquei 2 anos ali trabalhando como caixa. E eu fazia lá, que eu estava escrevendo as coisas, o pessoal que ia comprar lá sempre olhava a minha letra. Nossa, parece letra de... Negócio de casamento. Eu falei, pois é, caligrafia na Bahia, convite amigo. de casamento, tá vendo? E foi bom, hein? Caligrafia foi bom. na Bahia. Caligrafia, deu certo. E até trazendo o terceiro que eu te falei do AAA, que eu falei, né, de você ser estratégico, né? Avaliação estratégica. Eu falei da ação, de você facilitar contato para fazer follow-up. E o último A, eu sempre falo que é você se adaptar. Porque muitas vezes você está em eventos e você está conversando com alguém que você vê que não faz sentido, talvez, para o que você está buscando profissionalmente e tal. Ou você tem duas opções. Ou você sai de fininho, não, essa aqui não é a pessoa. Ou você apresenta ela para alguém que faz mais sentido do que você. Então, assim, esse AAA que eu acho que é o meu. Porque ali, desse formato, você está servindo. Né? E as pessoas te veem com alguém que está ali também servindo. Porque quanto mais você faz pelos outros, mais você recebe. Para o povo entender, AAA é o que mesmo? É o tripé. É o tripé. Follow-up. Para você fazer o follow-up, é para você retornar, né, para as pessoas ali, fazer esse follow-up, ou retornar aquele contato que você fez com alguém. Um pós-contato. Um pós-contato. Um pós-contato é follow-up. Isso. O tripé é o... É a abordagem. São as 3. É o AAA, que é por isso que é 3A, né? Avaliação estratégica, a parte que eu te falei em relação a facilitar o contato, que é a ação. Sim. E por último é você se adaptar. Vamos saber. Perfeito, gente. Gostaram da aula, da palestra já, da mentoria aqui? Falou já aprendemos um montão. Sobre a mentoria, né? Falou um pouco da sua história, a vinda da Bahia para cá, né? Para São Paulo, que foi onde tudo mudou. Exatamente. Se você estivesse hoje na Bahia, será que o Tuco seria o Tuco hoje aqui em São Paulo? Provavelmente não. Lá é bem diferente, né? Eu percebo assim, minha irmã, por exemplo, mais velha, ela veio ficar um tempo aqui, mas ela morou muito mais lá. O que ela lembra lá, a vivência dela foi mais lá, né? Sim. Eu ainda era criança lá, então para mim lá eu nem lembro tanto. O caso dela foi o contrário, ela já era bem mais velha. Então ela voltou. E eu percebo que é diferente, né? As opções é diferente. Ela ficou um tempão aqui trabalhando na Leroy, né? No qual ela era gerente ali de caixa e tal. E lá as dificuldades são outras. Ela está hoje trabalhando lá também, mas nem se compara o que ela ganhava aqui, o que ela fazia aqui, as opções que ela tinha aqui. Mas assim, é uma opção. Não, é tanto que você fala, mas você não ficou com sotaque
de forma alguma. Ainda sai de vez em quando, dependendo do que eu converso, eu, por exemplo, eu cheguei aqui em 93, cheguei um ano antes que você, mas de vez em quando a gente, principalmente quando eu vou para lá, porque quando a gente viaja, você acaba acostumando o jeito de falar, o cantado, falar cantado, que no Piauí eles falam não sei o quê, não, eles falam... Eles não, fala meio que cantado. Acho que o baiano também tem isso. Fora as palavras também que tem algumas gírias, né? Que é especificamente de lá, regional. E a gente acaba não esquecendo, né? Tipo, o chamar você, chamar tu, sabe? Tem vários aí, né? Mas bom... mesmo é ter você aqui com a gente, né? Muito bom, gente. Um ponto importante, até para encerrar essa parte de networking, que eu falo da metodologia FAM, formar, ativar e manter. Por que eu falo isso? As pessoas, muitas vezes, não é estratégica com suas conexões. Eu sempre falo, pessoal, você precisa separar a cada 15 dias, dentro da sua rede de contatos, aqueles que você vai se conectar a cada... fazer o follow-up, entrar em contato, agendar alguma coisa a cada 15 dias, que você tem potencial de negócio, que é o nível A. O nível B, aqueles a cada 30, 45 dias. E o nível C, a cada 60 dias. Mas o que isso significa? Que a cada 2 meses você tem que falar com todo mundo da sua rede. Fazer contato. Isso é importante. Uma manutenção? Uma manutenção. Boa. Aqueles que você tem potencial de negócios, que é o A, você está sempre convidando ali para um almoço, alguma coisa presencial, algo que facilite potenciais negócios. O B pode ser um cafezinho, alguma coisa mais rápida. E o C pode ser online. Mas é importante você sempre reativar, né, esses contatos, porque às vezes a gente conversou, não é agora, mas daqui 1 mês, 2, as coisas mudam. Então a gente pode conversar novamente e você começa a ser visto como alguém que está sempre conversando com as pessoas e está na memória delas. Quando surge oportunidades, ela lembra de você. Muito bom, viu? Muito bom, né? Muito bom. E você acha que isso vale também para o marketing multinível, né? Total, porque você tem que manter a sua rede, né? Sempre tem que ter a rede funcionando ali. Você precisa se posicionar como um cara da conexão. É por isso que eu me posiciono como um super conector. Sempre tentando facilitar ali contatos, oportunidades de negócios, né? E para que as pessoas vejam mesmo que você vai ser sempre visto como alguém que ou está servindo ali, né? E as pessoas lembram de você. Porque as pessoas são recíprocas. As pessoas querem retribuir quando elas recebem algo. Você faz muito por ela, você já fica pensando, nossa, eu preciso fazer algo aqui, né? Pelo Getúlio, porque ele me faz um monte de coisa para mim, eu não fiz, não retornei. E fica na memória. As pessoas querem retribuir. Então, uma frase que eu sempre falo, quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas, mais próximo você vai estar de realizar seus próprios sonhos. Então, ajude, faça pelos outros, transborde e automaticamente as outras coisas serão acrescentadas. Falou tudo! Gente, já deixou o recado, eu gostei dessa história da rede. Só que lá no Piauí, eu amo a rede. A rede pra dormir, né? Então, cara de pau, viu? Isso sim. Eu deito de balanço. Mas essa rede é muito boa, rede de conexões, né? Rede de conexões é ótimo. É ótimo, né? Toda casa lá na região Nordeste tem uma rede. Tem. Já começa por aí, né? É isso mesmo. Gente, foi ótimo o nosso bate-papo. Tuco, deixa suas redes sociais, seus contatos. Para o pessoal fazer conexões, palestras. Então, pessoal, mais uma vez aí, Tuco, eu sou Tuco com 2C, _oficial. Se você quiser aí facilitar conexões, receitas, negócios, eu sempre falo, o novo dinheiro, através de conexões, através do network, é só entrar em contato, né, que eu vou usar exatamente essas redes de conexões que eu fui construindo nos últimos 5 anos para poder te ajudar. Tuco com 2C oficial, né? Isso. Viu como eu aprendi? Aprendeu. Aprende rápido. Obrigada, querido. Foi ótimo ter você aqui conosco. Quer ver um teste? Qual que é meu nome? Não sei. Ah, calma. Eu sei que é Rodilson. Ainda lembrou, mas tá vendo como é difícil? Por isso que tudo funciona. Tá aí a explicação. Eu fiquei aqui, ó. Tá aí a explicação. Rodilson, é que foi muito rápido. Rodilson. Pronto, esqueci. Foi ótimo, querido. Obrigada. E será que pode? Sempre pode. Obrigada, muito bom. E até o nosso próximo encontro. Tchau.